A Rádio Internacional do Egito apresenta... Zagallo marca o seu primeiro gol na Copa do Mundo. Mário Zagallo. Sensacional a vitória. Uma vitória lutada, uma vitória no sangue, na raça, na vontade daquele que ama o Brasil. O pai do futebol. Homenagem especial para a lenda do treinamento no mundo inteiro. Produzido por Mohamed Abdel El-Kamel e apresentado por Edna Urzi Rizet. Amantes do futebol, no último domingo, o mundo inteiro recebeu com profunda tristeza a notícia da morte de um dos ícones do futebol, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mário Zagallo é o único homem na história que conquistou 5 medalhas da Copa do Mundo entre 1958 e 1998. Zagallo foi coroado com o título em 1958 e em 1962 como um jogador na seleção e em 1970 como selecionador. Por fim, em 1994, como assistente do treinador. Agora vamos ouvir estas lindas palavras de homenagem sobre Zagallo, consecutivamente os jornalistas e locutores: Geraldo Nunes, William Guessante, Marcos Eduardo Neves, Felipe Oliveira Santos, Arnaldo Rezenberg, os treinadores: Márcio Máximo, João Alves. Edmundo dos Santos Silva, o ex-presidente do Flamengo. Olá, amigos da Rádio Cairo Internacional, aqui é Geraldo Nunes, falando diretamente de São Paulo, no Brasil. Mário Lobo Jorge Zagallo, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas tem uma ligação forte com São Paulo, apesar de nem todos terem conhecimento dessa história. Pois bem, vamos contar. Mário Zagallo se casou e passou a lua de mel na capital paulista. O Rio de Janeiro é cheio de praias. A praia de Copacabana é maravilhosa. Zagallo, entretanto, veio para a capital paulista onde não há praias. Fez muitos passeios aqui, visitou cinemas, museus e diz que se divertiu muito aqui. Foi um depoimento que ele deixou para nós há muito tempo, contando de seu casamento. Mário Zagallo também foi técnico da Portuguesa de Desportos, um clube da capital paulista. Mas sua grande história está mesmo ligada ao futebol do Rio de Janeiro e à seleção brasileira. No Rio de Janeiro, como jogador, ele defendeu 2 clubes, o Flamengo e o Botafogo, e participou como jogador das Copas de 1958 e 1962. O Brasil foi campeão nessas 2 oportunidades. Zagallo, portanto, conquistou 2 Copas do Mundo como jogador e depois, assumindo o comando da seleção brasileira, um mês antes do início da Copa de 1970, ganhou o título, a Copa do Mundo, como técnico de futebol. Voltou a ser técnico no campeonato de 1974. A seleção brasileira, na época, infelizmente, ficou apenas na 4ª colocação. Ele, entretanto, voltou para a seleção brasileira como auxiliar técnico de Carlos Alberto Parreira em 1994 e foi técnico da seleção brasileira novamente em 1998. Zagallo, em 94, como auxiliar técnico, foi campeão novamente. Então, é o brasileiro que mais conquistou Copas do Mundo. E, por isso, é lembrado no Brasil com muito carinho, com muito respeito por todos os brasileiros. Como todos os técnicos, ele também recebeu muitas críticas, especialmente na escalação do time de 1974. Ficou um pouco ressentido com a imprensa, ele cobrava para dar entrevistas, algo inédito também, mas disse ele que era porque o procuravam muito, ele não tinha tempo, o telefone tocava o dia inteiro, ele tinha que atender os jornalistas e perdia o seu tempo de trabalho. Então ele passou a exigir, olha, se você quiser me entrevistar,
eu cobro um cachê, o valor é tanto. E alguns pagaram Zagallo para as entrevistas, e ele sempre foi muito aplaudido, muito homenageado pela mídia. Certa vez brigou com os jornalistas, porque foi mantido no cargo de técnico e disse assim: vocês vão ter que me engolir. E isso se tornou assim uma frase notável, repetida por outros brasileiros em outras ocasiões. Durante a Copa do Mundo mais recente, a de 2022, houve também um entrevero do jogador Neymar com os jornalistas e Neymar repetiu a frase: vocês vão ter que me engolir. Portanto, Zagallo virou ídolo não só da geração que o acompanhou, mas das gerações que vieram depois, inclusive essa do jogador Neymar. Um abraço a todos da Rádio Cairo, aqui, direto de São Paulo, no Brasil, Geraldo Nunes. Oi, amigo, tudo bem? Espero que sim. Deixa eu te falar, eu não escrevi a mensagem sobre Zagallo porque eu não entendo muito da área de futebol, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz com o seu convite, mas eu realmente não escrevi porque a área de futebol é uma área que eu não tenho domínio. Embora saiba sobre Zagallo, sobre a contribuição dele, mas eu não fiquei à vontade para falar sobre isso. Sobre outros assuntos de cultura, de história, de política, de economia, até mesmo sobre diplomacia, relações internacionais e tudo mais. Eu domino muito esses assuntos, tá bom? E principalmente cultura. Mas na área de esportes eu não tenho... Eu não tenho muita base para falar dessa área de esportes, de futebol, dessa pessoa, tá bom? Um abraço, meu amigo. Ótima semana para você. Eu gosto demais da programação da TV, da Rádio Cairo. Bom, a morte do Zagallo vai ser algo que o mundo inteiro fica comovido, porque é o único tetracampeão mundial. Ele ganhou 4 Copas do Mundo, 2 como jogador em 58 e 62, uma como treinador da talvez maior seleção que o mundo já viu em todos os tempos, a seleção de 70, quando ele montou um time com vários camisas 10, Pelé, Rivelino, Gerson, Jairzinho, e fez um dos futebols mais lindos de se ver. E depois ele, como auxiliar técnico do Carlos Alberto Parreira, em 94, com a ajuda do Bebeto, do Romário, aquela turma toda, ele conseguiu trazer o tetracampeonato. Então, é o único ser humano na face da Terra, que foi campeão mundial 4 vezes com a seleção. Fora os títulos que ele conseguiu em clubes, no exterior, também no mundo árabe, onde ele trabalhou. Então, é uma perda muito relevante, né? A cada ano a gente está perdendo. No outro foi o Pelé, agora o Zagallo. Zagallo que quando jogador jogou com Garrincha, Nilton Santos, Didi, Pelé. Depois foi treinador do próprio Pelé. Enfim, então é incomensurável, não tem como se medir o tamanho dessa perda. Fora a figura humana, né, que eu dou meus sentimentos pelos familiares que o perderam. Uma figura sensacional, com umas bravatas, com umas frases que ficam para a história, como vocês vão ter que me engolir. Enfim, então Zagallo é daqueles personagens históricos da história do futebol, e o mundo nesse momento sente bastante por essa perda que não tem medida. Olá a todos na Rádio Cairo. É um dia muito triste para o futebol brasileiro, pela perda de Mário Jorge Lobo Zagallo, o único homem tetracampeão mundial de futebol. E é um dia, na verdade, para que nós possamos celebrar a vida do Zagallo, celebrar o legado que ele deixou para o futebol brasileiro. São 4 títulos mundiais e todas as inovações táticas
que hoje se aplicam no futebol, muitas delas já eram feitas pelo Zagallo. Então o futebol brasileiro ele deve prestar todas as homenagens possíveis ao Zagallo por tudo que ele construiu ao longo da carreira dele como jogador e também como treinador. Meus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Cairo Internacional. Aqui, Arnaldo Riesenberg, do Rio de Janeiro, Brasil. Falar sobre Mário Jorge Lobo Zagallo é falar sobre uma lenda do futebol brasileiro e internacional. Internacional porque Zagallo foi o único desportista brasileiro a participar da conquista de 4 Copas do Mundo pelo Brasil. 1958 e 1962 como jogador, como ponta esquerda de seleções que jogavam notavelmente, 1970 como treinador daquela que para mim foi a maior seleção brasileira de todos os tempos, e em 1994 como coordenador técnico, tendo como treinador na época Carlos Alberto Parreira. Zagallo foi grande em todos os sentidos, como treinador, como jogador, como coordenador técnico, como homem de diálogo com a imprensa, com a torcida, com os dirigentes, com o público em geral, porque ele era dotado de um enorme senso de comunicação. Falava fácil, todos o entendiam, e ele falava a linguagem do povo, a linguagem que o público do futebol brasileiro gosta de ouvir. Aquele falar fácil, sem rebuscamento e com muita inteligência, muita perspicácia e a experiência de quem militou durante décadas no futebol. Zagallo parte, deixa o Brasil, deixa o mundo do futebol, mas seguramente vai alegrar o céu com suas tiradas sempre bem-humoradas e com a sua sabedoria que poucas pessoas podem igualar. Zagallo foi um grande homem, foi um grande jogador, um extremo esquerdo, chamado Formiguinha, lançando por Vicente Fiola como o 4-3-3, foi uma inovação no futebol mundial. E Zagallo foi importante como jogador na seleção brasileira, no Flamengo, no Botafogo, um homem de grande caráter e um conhecedor profundo do futebol. Tetracampeão do mundo, como duas vezes como jogador, uma como treinador, outra como coordenador. E Zagallo foi, sem dúvida, um homem predestinado para o futebol. Ao lado de Pelé, Garrincha, Zito, Mauro, Didi, fez o Campeonato Mundial de 58, de 62, como jogador, e de 70 como treinador. Excelente pessoa, grande caráter. Portanto, fica aqui a minha saudação ao Zagallo, como vai para um lugar onde estará junto a grandes estrelas, e lamento a perda da família, e dizendo que fica a lembrança de um grande homem e de um grande jogador. Meus sentimentos da família e ao futebol brasileiro. Salam alaikum, Kamel. You'll be my pleasure. Zagallo, I had very, very good memories about him. When I'm a young guy, he's a keep ball in the training. He's a coach. After that, when I take the under-17 national team as assistant coach, many times I had meet with him. He was great person. He's a big knowledge about football. He's the only one man that World Cup champion, like player, also coach. So is a legend in Brazil. When I begin my career in 94, 95,
I worked in the Brazil national team under 17. So Zagallo in that time was coach in the senior team. Many times we have meetings together with staff from under 17 staff, under 20 staff, senior team staff, and I meet him many times. He's a great person, he's a big knowledge about football. He knows the Brazilian football spirit so much. And when I'm young, with 12 years old, 13 years old, I'm catch ball in the Botafogo trainings. In catch ball in Botafogo trainings, I was behind the goals and beside the pitch. And Zagallo was coaching that time. I had 13 years old, 12 years old. And Zagallo always give support for us. I grow up looking Zagallo. He's a big legend in Brazil. You know, the coach that was champion as player, also as coach, world champion. It's not many people can do it, you know. It's amazing. Olá, ouvintes da Rádio Cairo. Meu nome é Edmundo Silva. Fui presidente do Flamengo de 99 a 2002. Estou conversando com vocês hoje num dia triste para o futebol brasileiro, para o futebol mundial. Perdemos o nosso querido Mário Lobo Zagallo, um técnico fantástico, que foi um jogador maravilhoso pelo Flamengo, foi um técnico maravilhoso. Na minha gestão eu o contratei com 70 anos de idade, porque eu sabia do potencial dele, da liderança que ele tinha. Ele nos deu um tricampeonato aqui, o famoso Rio Verde, também nos deu uma Supercopa dos Campeões e deixou um legado fantástico de ensinamentos, de liderança. O Zagallo era um pai maravilhoso, um amigo maravilhoso, está me deixando para a glória eterna, para ir ao encontro de Deus, e com certeza está sendo recebido de braços abertos. Tá bom? É uma pena estar falando com vocês por esse motivo, pelo falecimento do nosso Zagallo, mas para falar para vocês do Cairo é sempre muito bom. Tá? Falar para brasileiros que estão longe da nossa terra é sempre bom. Saudações rubro-negras. Um forte abraço a todos. Agradecemos muito as figuras palestrantes e acabamos esta edição especial com nossas sinceras condolências da Rádio Cairo para o povo brasileiro e a família do futebol no mundo inteiro pela morte de Mário Zagallo. Zagallo marca o seu primeiro gol na Copa do Mundo. Mário Zagallo. Sensacional a vitória. Uma vitória lutada, uma vitória no sangue, na raça, na vontade daquele que ama o Brasil.